Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Bênçãos causam miséria? Jesus disse que quem recebe uma criancinha em seu nome está acolhendo a ele. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nós recebemos bem as crianças quando estamos dispostas a gerá-las em nossos corpos e cuidar delas depois. Prevendo que sempre haveria alguns indivíduos que não dariam muita importância aos filhos como bênção de Deus, Jesus disse: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Mateus 18, 10. Estou quase com medo de perguntar isto, pois o planejamento familiar se tornou tão normal quanto o papel das mães costumava ser, mas tenho de fazer isso. Se filhos são uma bênção, então por que não queremos ser todos os que Deus quer nos dar? Será que você consegue pensar em qualquer outra bênção que faz os cristãos lamentarem, se queixarem, fazerem o possível para não aceitar? Não parecia ridículo ouvir cristãos dizendo: estou farto de todo esse dinheiro que tu me deste, Senhor. Por favor, não me deis mais nada. Ou já tenho suficientes unções do poder no Espírito Santo sobre mim para durar pelo resto da minha vida. Para mim chega, obrigado. Bênção é algo que você quer ter. Saúde, por exemplo. Quem após conseguir passar um inverno sem pegar um resfriado, se queixaria de sua incômoda boa saúde e procurasse ficar exposto às chuvas e às correntes de ar para evitar ficar tão saudável assim no futuro? Se a Bíblia diz que os filhos são uma bênção e realmente diz, mas nós não vemos desse jeito, o problema está em nós. Rolando na ignorância. Uma atitude negativa para com a maternidade e igualmente uma atitude favorável às carreiras profissionais fora do lar, ao lazer, ao dinheiro ou a qualquer outro ídolo do mundo que está tomando o lugar da maternidade em nossas vidas, produzem graves consequências. Já mostrei no capítulo anterior que o ato de separar o sexo da fertilidade leva à perversão. De acordo com a interpretação mais provável de Romanos capítulo 1, versículo 26 a 27, mas muito mais do que isso, separar o sexo da fertilidade é rejeitar a imagem de Deus das mulheres. Deus os fez homem e mulher, e esterilizar a metade feminina do casamento desfigura a imagem de Deus. Você pode estar pensando que estou tratando com exagerada importância tudo que Deus disse em Gênesis quando criou o homem e a mulher. Certamente, alguém poderia discutir se homem e mulher significa muito mais do que só biologia. Não estou certa de que outra coisa além de nossa diferença biológica Deus poderia ter tido em mente quando ele disse que a sua imagem no ser humano é constituída por homem e mulher, principalmente porque a palavra grega original usada para mulher vem da mesma raiz que quer dizer amamentar. Mas vamos examinar esse ponto da questão por amor ao argumento. Suponhamos que por homem e mulher Deus tivesse em mente o estilo de vida de mistura masculina e feminina de nossa época. E então? Bem, queridas amigas, não pode ser isto, pois a Bíblia ensina que a maternidade é o papel fundamental da esposa. Analisemos por um minuto 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Mas as mulheres serão preservadas pelo parto, se elas continuarem na fé, no amor e na santidade com modéstia. Os comentaristas sempre tiveram dificuldade com essa passagem, e não é de se admirar, já que o que ela realmente diz é que as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Está traduzido parto nesse versículo na Nova Versão Internacional, da edição americana de 1978, talvez porque os tradutores não conseguissem acreditar que a Bíblia diria que as mulheres são salvas dando à luz filhos. Isso não seria justificação pelas obras? O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não é o único meio de salvação para nós? O mistério é esclarecido quando examinamos o contexto. Paulo tinha acabado de dar a Timóteo instruções sobre como os homens devem orar e como as mulheres que adoram a Deus devem se vestir. Em seguida, Paulo disse que as mulheres devem aprender em silêncio e submissão, em vez de terem posições de liderança na igreja. A seguinte pergunta lógica seria: bem, então o que é que as mulheres podem fazer para Deus se elas não devem ocupar o púlpito para ensinar na igreja? Paulo diz que permanecendo firmes no papel maternal que Deus nos deu,
Com uma atitude pura, nós seremos salvas. Dar à luz filhos resume todas as nossas funções domésticas e biológicas especiais. Essa é exatamente a mesma construção gramatical do conselho que Paulo deu a Timóteo para que Timóteo continuasse firme em sua vida e ensino cristão, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O caminho específico de Timóteo para a glória celestial era pregar e ser exemplo. O nosso é trabalhar no lar, tudo girando em torno do nosso papel maternal. Após lembrar as mulheres que elas também têm um papel importante, Paulo então se sente à vontade para prosseguir e falar sobre as qualificações dos bispos e diáconos, certo de que não deixou de dar importância às mulheres só porque as excluiu dos cargos de liderança da igreja. Ele não deixa a passagem sem antes dizer que elas têm um papel igualmente vital. James Earley diz quase a mesma coisa em seu livro O Homem e a Mulher na Perspectiva Bíblica. Ele diz, referindo-se a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. É impossível entender esse versículo como uma continuação da exposição do papel das mulheres. A passagem fala sobre os homens e as mulheres devem se conduzir na oração, na responsabilidade de ensinar na igreja, na adoração e no modo de se vestir e se enfeitar. Eu proporia a possibilidade de que Paulo acha que Eva e as mulheres em geral, ao abraçarem seu papel feminino, serão salvas ou preservadas de agir errado, se apoderando de um papel masculino. Essa interpretação está em harmonia com o texto original e com a questão que estamos estudando. Na interpretação que estou propondo, podemos parafrasear o texto como se Paulo estivesse dizendo que as mulheres em geral serão preservadas de se apoderar dos papéis masculinos participando da vida conjugal, simbolizada pelo parto. Além disso, a vida conjugal delas deveria incluir as seguintes qualidades do caráter cristão: fé, amor e santidade com modéstia. A.T. Robertson, o grande especialista batista de língua grega, explica de modo mais claro. É evidente que Paulo tem em mente que a maternidade, não a posição de ensinar na igreja, é a função especial das mulheres, com uma glória e dignidade também bastante especiais. Ela será salva nessa função por meio dela. Não precisamos ter medo de analisar 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A maternidade é a função especial da mulher. Ela simboliza o nosso papel, assim como a pregação simbolizava o papel de Timóteo. Pregar era o papel de Timóteo, e permanecendo firme em seu chamado, ele seria salvo. Da mesma forma, ter bebês e criá-los é o nosso papel, e nós mostramos que somos de Deus quando continuamos firmes nesse papel. Outra passagem fala da maternidade como o chamado da esposa, não como mais uma opção da vida que podemos escolher quando sentimos vontade. De novo, Paulo é quem está falando. Portanto, aconselhe viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. 1 Timóteo capítulo 15, versículo 14. Por incrível que pareça, há pessoas que estão sempre prontas para invalidar essa passagem como se ela se aplicasse só às viúvas, sem nunca perguntarem por que as viúvas têm a obrigação de gerar filhos e as outras mulheres não. Já li artigos de revistas evangélicas aprovando o controle da natalidade e a entrada de todas as mulheres casadas no mercado de trabalho lá fora. Mas esses artigos jamais afirmaram que só as viúvas não têm o direito de seguir essa multidão de mulheres no mercado de trabalho, porque a Bíblia diz que elas, e só elas, têm a obrigação sagrada de permanecer em casa e gerar bebês. Uma afirmação desse tipo seria ridícula. Paulo não está dizendo às viúvas que elas são uma classe especial de esposas que tem de se conduzir por regras diferentes. Ele está dizendo a elas que se estabeleçam, casem e se conduzam como esposas normais, em vez de se tornarem preguiçosas e ficarem andando de casa em casa. Ter bebês é o chamado da esposa cristã, quer da noiva, que está se casando pela primeira vez, quer da viúva, que está se casando de novo. A desvalorização do papel maternal. Se tudo o que está sendo dito sobre o nosso chamado lhe soa desagradável, talvez isto ajude você a ver tudo de uma perspectiva melhor. Está se tornando cada vez menos importante
a antiga responsabilidade de as mulheres terem filhos e está se tornando cada vez mais importante uma nova responsabilidade: controlar a reprodução humana por meio do planejamento familiar. Os indivíduos que estão atacando o papel das mães têm em mente um novo papel que gostariam de impor em vocês. Eis o que um famoso filósofo espera que aconteça quando as mulheres não mais conceberem espontaneamente. Na sociedade ideal, não há papel doméstico como a da dona de casa, já que a procriação planejada e as creches reduzem ao mínimo a imprevisibilidade da gravidez e o tempo que as mães são obrigadas a gastar na gravidez e na criação dos filhos. O papel delas como mães não é mais algo que necessite tempo integral. Portanto, as mulheres não poderão mais ser definidas em seus papéis tradicionais. Contudo, todas as pessoas na sociedade ideal são definidas por sua função. A vida educacional e profissional de cada cidadão deve ser totalmente dedicada ao desempenho de uma ocupação no mercado de trabalho. O pensador cujas ideias acabei de resumir se chama Platão, filósofo grego da antiguidade. Como pensador lógico, Platão sabia aonde nos levaria a eliminação da maternidade. Platão tinha a opinião ousada de que não há diferença entre o homem e a mulher, não levando em consideração seus papéis na procriação, mas a plena igualdade entre os sexos que ele propunha só é possível quando as pessoas perdem o direito de adquirir uma casa própria e construir sua própria família. Essa situação acaba levando à extinção do papel da esposa e acaba reduzindo ao mínimo o papel da mulher como mãe. Se essa porta for aberta, as possibilidades para as mulheres serão ilimitáveis. Não há dúvida alguma, se o casamento for extinto, Platão via as esposas particulares como a raiz de todos os males, e o papel da mulher como mãe for reduzido e só permitido durante os 9 meses de uma gravidez planejada por nossos governantes onipotentes, as possibilidades para as mulheres serão ilimitaveis. Então, poderemos ser escravizadas a qualquer ocupação que os nossos governantes escolherem, mas com a extinção do direito de termos nossa casa própria, não teremos muito com o que nos consolar quando formos para o nosso lar depois do trabalho, já que teremos de viver junto com muitas outras pessoas num conjunto habitacional popular projetado pelo governo. Platão achava que as mães tradicionais que se dedicam com todo amor aos filhos estragavam seu plano utópico. A sociedade não poderia ser manipulada com eficiência, conforme o desejo de seus governantes. Enquanto as mulheres insistissem em permanecer no lar, cuidando de casa para um homem só e tendo bebês em épocas imprevisíveis. Para mudar essa situação, Platão tentou estabelecer numa cidade grega um lugar utópico que tivesse leis, governo e condições sociais de toda igualdade entre as mulheres e os homens, e ele queria que todos os gregos de sua época viessem realmente a aceitar que esse lugar era perfeito. Platão tinha o propósito claro de fazer com que as mulheres da segunda melhor cidade da Grécia tivessem direitos iguais de cidadania, mas o papel delas como esposas particulares reduz sua participação na vida pública por 2 motivos. O primeiro é que elas estão sujeitas à gravidez e à amamentação, que não são controladas e previsíveis como eram em seu livro A República, onde as guardiãs só podiam ter relações sexuais conforme as ordens dos governantes. No livro As Leis, já que as mulheres são esposas permanentes, elas conseguem menos ainda limitar ou planejar suas gravidezes e nem sempre podem ser obrigadas a cumprir as funções públicas e, principalmente, as militares. Segundo, o direito legal de os cidadãos terem uma casa própria torna cada esposa a senhora responsável pelo bem-estar de sua casa. É evidente que, em As Leis, as mães estão muito mais envolvidas na tarefa de cuidar de seus filhinhos do que a guardiã, a mulher que Platão considerava perfeita, que nem mesmo saberia qual era seu filho. Pobres esposas da segunda classe, sem condições de tomar parte nas obrigações militares e forçadas a saber quais eram seus filhos em vez de serem livres para ter relações sexuais somente conforme as ordens dos governantes. É de estranhar o motivo por que os gregos da época de Platão não quiseram adotar esse tipo de sociedade ideal. Então, por que é que nós estamos nos apressando em adotar o planejamento familiar, creches para todas as crianças e soldados do sexo feminino? Os próprios compatriotas de Platão, que conheciam muito bem esse tipo de sistema que ele havia planejado, prefeririam não aceitar.
Rejeitar bebês é rejeitar nós mesmas, a menos, é claro, que ser apenas mais um número nas estatísticas dentro da sociedade lhe agrade. Amar nossos filhos, então, quer dizer, antes de mais nada, querer ter bebês. Dizer isso é fácil e simples, mas se tornou mais difícil fazê-lo hoje em dia, por causa das muitas campanhas de propaganda das feministas e dos ecologistas, que, em nome da preservação ecológica e a fim de acabar com a chamada crise da explosão populacional, promovem o controle da natalidade e o aborto legal por todos os meios possíveis. Vamos examinar os argumentos deles contra o ensino da Bíblia de que os filhos são uma bênção, e vamos ver também porque é que as bênçãos de Deus nunca saem de moda.